E justamente para continuar falando sobre a cúpula do G20, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, João Jung. Tudo bem, professor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Paula, muito obrigado. Bom dia à nossa audiência aqui da Jovem Pan. Prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Quero que o senhor fale para a gente sobre as principais pautas do G20. Qual ponto o senhor acha que é mais sensível para o evento neste ano, que acontece entre os dias 18 e 19 de novembro? Principais prioridades. Perfeito, Ana Paula. Uma série de questões a serem discutidas, né? São 2 dias intensos de eventos, de encontros, de reuniões, e que são antecedidos por uma série de outros eventos paralelos, como se chama, como inclusive passava aqui na matéria feita por vocês. A grande questão é que existem 3 pautas centrais aqui nessa reunião do G20. E essas 3 pautas centrais são combate à fome, questões de mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas, e a terceira, que é sobre governança global, sobre a democratização das organizações internacionais e uma maior inclusão de países que não estão, digamos assim, desde o início no centro das organizações internacionais, como a ONU. Então, são as 3 grandes pautas formalmente estipuladas pela presidência do G20, que no caso desse ano é o Brasil, e até agora o dia 30 de novembro continua sendo o Brasil, quando depois mudará para a África do Sul. Essas são as 3 grandes temáticas. Eu chamo a atenção que dessas 3, 2 delas, que é o combate à fome e o combate às mudanças climáticas, estão diretamente ligadas com a questão de desenvolvimento econômico, uma questão de pensar o desenvolvimento de países emergentes, de países em ascensão, de países em desenvolvimento, que é o grande motivo de criação do G20, inclusive, que é um fórum relativamente novo quando a gente compara com alguns outros fóruns, como, por exemplo, o G7, né, que existe até hoje, é um fórum muito importante, existe desde a década de 70. O G20 ele existe desde o fim dos anos 90, tendo, digamos assim, dado uma maior importância a partir de 2008, quando tivemos uma grande crise global, né, a crise global de 2008, quando perceberam que apenas os países do G7 não dariam conta de combinar as diretrizes, de criar concordância sobre os rumos da economia internacional, das finanças internacionais, e se expandiu o grupo das 7 maiores economias do mundo para as 20 maiores economias do mundo, que se reúnem, então, desde 2008, anualmente, em uma presidência rotativa, para discutir questões centrais que são estipuladas pela presidência. Então, novamente, essas são as 3 questões centrais apontadas pela presidência desse ano, e que tem como substrato, que tem como um plano de fundo a questão do desenvolvimento econômico, que é o grande motivo de ser do G20. Agora, para além dessas 3 questões centrais, há algo latente e que certamente vai ser discutido e que o Itamaraty já apontou que tomará a atenção dos líderes aqui presentes, que é a questão das guerras que acontecem no mundo hoje, que é a questão de discutir paz, pois, afinal de contas, todos esses 3 assuntos, fome, clima e governança, eles são também interseccionados pela questão das guerras. Então, haverá algum momento de, enfim, criar uma concordância, de pensar um mundo em paz, de pensar como que a gente pode encaminhar este mundo atual permeado de conflitos e conflitos que envolvem países de grande relevância internacional, como é o caso da Rússia, como é o caso da Ucrânia, como é o caso de Israel, como é o caso do Irã, como que a gente encaminha esse mundo à paz. Então a gente tem aí uma espécie de 4ª grande pauta, ainda que não esteja apontada formalmente entre as 3, que certamente será um assunto e que então ocupará o centro, essas questões dos encontros entre os dias de amanhã e depois de amanhã, né? 18 e 19 de novembro, que são os dias do G20 de fato, o encontro de cúpula dos líderes do G20. Até porque, né, professor, com essas guerras são gastos bilhões, a gente vê no Oriente Médio também envolvendo a Ucrânia e a Rússia, e o combate à fome fica em segundo plano quando esses países estão em conflito. Mas também a gente tem que analisar a inserção de Donald Trump nos Estados Unidos, assume em janeiro, e isso também deve mudar um pouco o contexto, tanto das guerras como também das diretrizes, porque os Estados Unidos têm uma grande importância, afinal, é a maior economia mundial. De que forma que você analisa isso também?
Perfeito, David. Essa mudança na liderança dos Estados Unidos tem grandes impactos. A gente tem perfis diferentes de lideranças democratas e de lideranças republicanas no que tange a política externa dos Estados Unidos. Então, e isso é conversado mesmo antes da vitória de Donald Trump, de que, por exemplo, uma eventual vitória de Trump levaria ao fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. E é uma probabilidade, uma possibilidade disso, porque o padrão de inserção internacional previsto por Donald Trump é diferente do que seria previsto pela Kamala Harris, que seria uma continuidade com Biden. Os democratas, eles têm uma perspectiva muito mais de intervir no mundo, de colocar os Estados Unidos como essa grande liderança global, uma liderança inclusive moral, uma espécie de diretriz dos povos. Isso não interessa tanto ao Trump, isso não interessa tanto tradicionalmente à política externa republicana, que está preocupada com os Estados Unidos. O America First nada mais é do que nós não estamos preocupados em ficar mediando guerras fora, em outros continentes, a milhares de quilômetros daqui. A gente quer pensar o nosso país. Nesse contexto, a gente está simplificando aqui, certo, David? Mas nesse contexto, esse fornecimento de armas, esse fornecimento de ajuda financeira, inclusive de treinamento militar, de equipamento militar dado a países como a Ucrânia, tende a mudar. Tende a mudar no sentido de que, e novamente, fazendo uma síntese de certa forma vulgar, se com o Biden e os democratas nós temos uma perspectiva de, olha, aqui estão os recursos, vocês usam eles, mas seguem aquilo que a gente fala, com os republicanos e com o Trump, a tendência é que seja o seguinte: vocês querem esses equipamentos, vocês querem esses recursos, vocês vão ter que pagar por isso. E o que vocês fazem com isso, daí vocês que decidem. Então, existe essa mudança de perspectiva que leva a uma maior dificuldade em governos como o governo da Ucrânia, como o presidente Zelensky, e existe uma série de déficits, que hoje em dia mais de metade do PIB ucraniano é aplicado, já está direcionado ao esforço de guerra, e manter a guerra, quando o grande apoiador, quando a grande baliza que possibilita a manutenção disso, vai começar a cobrar. Mas, enfim, em relação ao G20, a gente cria esse parênteses para retomar aqui ao G20, essa é possivelmente a última grande participação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, né, num fórum multilateral, num espaço multilateral. E Biden, que inclusive chega hoje no Brasil, Biden, que inclusive chega por Manaus. Isso é interessante a gente salientar aqui, que vai ser a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos em exercício conhecerá a floresta amazônica, irá na floresta amazônica. Então existe uma pauta ali, e que, claro, muitas vezes é um esforço mais simbólico do que material, mas há um simbolismo envolvido ali, né? De Biden, presidente dos Estados Unidos, quando chega no Brasil, vem por Manaus, conhece lideranças indígenas, conhece a floresta amazônica e chega então no Rio de Janeiro, que é onde ocorre o G20, para discutir essas questões que eu mencionei anteriormente, tendo esse plano de fundo desse conhecimento em loco da floresta amazônica, que então vai ser, né, um grande tema, Fundo Amazonas, etc. Então, assim, a gente tinha as relações Brasil e Estados Unidos vivem um bom momento, tá? A gente tem uma boa relação com os Estados Unidos, ainda que a gente tenha uma boa relação com a China também, às vezes as pessoas contrapõem isso como se fosse impossível ter boas relações com a China e boas relações com os Estados Unidos. Ainda hoje é possível que isso exista, talvez daqui a um tempo, talvez com Donald Trump seja mais difícil a gente conseguir fazer isso que a gente chama de uma diplomacia pendular, ou uma diplomacia de equidistância, que é a gente estar próximo de China, estar próximo dos Estados Unidos. Hoje em dia isso é possível. Com Trump eu acredito que isso vai ficar mais difícil. Mas, enfim, a gente está num contexto em que no Brasil está Joe Biden, no Brasil está Xi Jinping, no Brasil está as lideranças das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, mais a União Africana, excetuada a presidência de Vladimir Putin, que por questões legais, inclusive, de direito internacional, optou por não vir, né, ao ter em vista que Vladimir Putin ele está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, então haveria aí alguns problemas diplomáticos da vinda de Vladimir Putin para o Brasil, e que possivelmente virá então o Sergei Lavrov, que é o seu ministro de Relações Exteriores, o equivalente, né, no caso brasileiro. Mas então essas lideranças todas estarão aqui para discutir neste atual momento a questão climática. Os Estados Unidos, que tem essa questão como uma questão importante dentro do governo Biden,
mas que tende a mudar num governo Trump novamente. E não é apenas a questão climática, isso é uma coisa que às vezes nós vemos análise, as pessoas falando, Trump é contra o clima, Trump é... Não é uma questão de ser contra o clima, é uma questão de Trump não estar tão interessado nessas discussões de governança global, nessas questões de se juntar em fóruns multilaterais para discutir conjuntamente com outros países, organizações internacionais e atores transnacionais em geral, como nós chamaríamos, essas questões globais. Os Estados Unidos já voltar a pensar em si. Agora são 8h56. A gente segue com as perguntas dos nossos comentaristas. Temos os nossos comentaristas agora, Diogo da Luz. Bom dia, professor Jung, um prazer falar consigo. Pode seguir. Bom dia, Diogo. Bom dia, professor, um prazer falar consigo. Eu tenho uma questão aqui. A minha impressão, e queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado, é que nessas cúpulas discutem muitas coisas sofisticadas e nada de prático. Veja, por exemplo, essa cúpula dos municípios. Estão falando de problemas que não são afetos diretamente a eles, mas eu não vejo jamais falar em cuidar do meio ambiente dentro da cidade, cuidar do saneamento básico, coleta de esgoto, lixo, porque tudo isso sai das cidades e polui todo o interior. Me parece que os grandes detratores do meio ambiente são justamente as pessoas que vivem no município, por estarem aglomeradas. Não estarão realmente fora da realidade essas pessoas? Bom dia, Diogo. Um prazer conversar contigo também. E é interessante quando a gente pensa esse fenômeno do 20, porque ele corresponde àquilo que a gente chama de paradiplomacia, que é um fenômeno muito recente na história, enfim, na história mundial, na história das relações internacionais, que é a compreensão de um sentido. Hoje em dia, os problemas alcançaram uma complexidade que, quando a gente pensa as relações internacionais feitas apenas pelo Estado-nação, feito apenas pelo governo central, no nosso caso, né, a União, essa União ela é incapaz de satisfazer as demandas desses problemas internacionais. Então, a paradiplomacia ela surge enquanto a ação, a agência de municípios e de estados federativos para lidar com essas demandas. E a gente tem cidades, então, que exercem a paradiplomacia e que têm relações internacionais e que têm interlocutores globais para resolver questões muito pontuais que, novamente, muitas vezes não são possíveis, não são capazes, demandas que não são capazes de serem atendidas pelo governo centralizado, pelo Ministério de Relações Exteriores. Por exemplo, quando a gente pensa a cidade de São Paulo, é uma cidade que tem que exercer paradiplomacia, porque o governo federal não é capaz de suprir diplomaticamente os contatos internacionais de uma cidade como São Paulo, e a gente vai aí para questões muito mais pontuais, para as questões que afetam muito mais a vida dos cidadãos, como a questão de coleta de lixo, como a questão de transporte público, como, enfim, essas questões que nós, enquanto cidadãos, acabamos vivendo e que hoje em dia os municípios e estados cada vez mais têm tomado para si a capacidade de dialogar globalmente exatamente para dar uma efetividade a essas discussões que muitas vezes nesses fóruns internacionais são percebidas como não capazes de responder. Como tu colocou, né, Diogo, muitas vezes as pessoas têm essa percepção de que esses grandes fóruns eles existem quase que como um clube de discussão diplomática, mas quase como um lugar onde essas lideranças se encontram para conversar, para, enfim, sem tomar medidas muito efetivas. Inclusive, isso está lá na origem do G7, que era G6, que era considerado um clube. E essa paradiplomacia, esse esforço de municípios e estados vem exatamente para isso, para dar efetividade a essas discussões que muitas vezes ficam apenas no âmbito normativo. Sobre as discussões do G20, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, João Jung. Muito obrigada, professor, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Ana Paula. Obrigado à Jovem Pan. Um bom domingo a todos.